E aí pessoal, tudo bem? Terminou a fase de 16 avos de final, essa fase inédita em Copa do Mundo, e viemos aqui para fazer nosso panorama geral, nossa análise geral do que foi a rodada e não só partidas individualmente, né? Bom, falar um pouco sobre tendências, sobre o que eu vi dos jogos em si e também sobre nosso Power Ranking, as 10 melhores seleções, já entre as 16 que sobraram até aqui, e também o time da rodada, tá certo? Bom, sobre esses 16 avos de final, nós vimos, acho que um aumento de nível, né? Pelo menos um aumento de competitividade, depois de uma terceira rodada bastante abaixo, porque alguns jogos viraram um jogo de compadre, em que as duas equipes estavam satisfeitas em empatar, ou não se esforçavam demais para vencer, querendo se garantir no mata-mata de qualquer jeito, né? O novo formato da Copa do Mundo, com terceiros colocados se classificando, permite isso, né? E acaba que no mata-mata a gente vê o reflexo em uma vontade, uma volúpia, majoritariamente, muito forte das seleções para buscar a classificação, né? Foram 16 jogos e nós tivemos diversos jogos decididos no detalhe, decididos em prorrogação. Foram ao total 5 prorrogações, 3 disputas de pênalti, né? E ainda nas partidas em que não houve prorrogação, vários jogos decididos nos últimos 15, 10 minutos, né? Por exemplo, o Brasil vencendo o Japão foi nos acréscimos. A vitória da Noruega contra a Costa do Marfim também no minuto 86. A virada da Inglaterra contra o Congo no minuto 86. Enfim, vários jogos decididos no detalhe, né? Únicos destaques negativos, como nós tínhamos previsto, uma vitória da França com muita facilidade contra uma seleção sueca muito apática, e o mesmo aconteceu entre Espanha e Áustria, né, que foi um jogo bastante decepcionante pelo lado da Áustria. Mas de resto, todas as outras 14 partidas tiveram bastante emoção, entre as quais eu acho duas das partidas que estão entre as melhores dessa Copa do Mundo e que já entram provavelmente no hall dos melhores jogos de história da Copa do Mundo. Tem muito jogo bom na história da Copa do Mundo, né? Mas certamente vai no coraçãozinho de uma criança que viu esse jogo ao vivo. Esses jogos já vão estar lá, né? O caso, eu falo de Portugal e Croácia, jogo com 4 gols anulados, com o Cristiano Ronaldo fazendo seu primeiro gol em mata-mata, Roberto Martínez tirando ele durante o jogo, a Croácia melhor, gol nos acréscimos de Portugal, gol anulado no último minuto do jogo da Croácia. Foi um jogo, uma loucura, né? E nem precisou de prorrogação. E tivemos também a história de Davi e Golias. Coloquei o vídeo aí nos stories para você dar uma olhadinha. Acho que a analogia é perfeita. Foi a lá Rock e Apollo Creed, Argentina e Cabo Verde. Cabo Verde perdeu, mas saiu maior desse jogo, né? Saiu como destaque, como protagonista da partida, mesmo tendo à sua frente o time de Lionel Messi, o time atual campeão do mundo, que seguiu. Mas Cabo Verde fez uma partida e uma Copa do Mundo extraordinárias, né? Então, um jogo também marcado para a história da Copa do Mundo. E o que nós vimos para esses 16 avos de final foi isso. Algo muito marcante, uma rodada marcante de jogos de Copa do Mundo, em que não só esses jogos que eu mencionei, para o brasileiro que viveu a vitória épica contra o Japão, acho que foi o que eu vi, e aí eu falo um relato pessoal, a vitória mais épica, e eu falo com essa palavra mesmo, épica, que eu vi da seleção brasileira em vida, né? Obviamente outros grandes jogos o Brasil já jogou em anos anteriores, mas dos que eu vi, né, vi ao vivo a partir da Copa de 2010, e foi um grande jogo, um jogo emocionante, né? Também tivemos emoção demais em disputas de pênalti, Egito, Marrocos e o Paraguai, né? O Paraguai fazendo aquilo que foi até aqui a maior zebra da Copa do Mundo, também muito marcante. Então, se o nível da competição já chegou a esse ponto aqui nessa fase, né? Então imaginemos como é que vai ser nas oitavas de final. Vale destacar também seleções que se classificaram em terceiro, majoritariamente ficando fora, é bem verdade, mas algumas que passaram, né? O Paraguai, por exemplo, se classificou em terceiro no seu grupo e se classificou para essa fase, né? Tá? Nas oitavas de final.
E na verdade, foi a única. O Paraguai foi a única seleção que se classificou em terceiro e que passou. Por mais que a maioria dos favoritos tenha se classificado, a única exceção, claro, é a Alemanha. Nós tivemos, repito, jogos muito parelhos, né? Também vale destacar a fraca atuação geral das seleções asiáticas até aqui na Copa do Mundo, né? Até aqui, porque elas já estão todas eliminadas, né? Japão e Austrália foram as únicas que passaram da fase de grupos e as duas eliminadas nessa fase seguinte, mesmo que que deram luta, né? Se classificaram, foram eliminadas no detalhe. E também uma fase ruim para a África, né? A África teve 9 das suas 10 seleções classificadas para os 16 avos de final, apenas 2 passaram para as oitavas de final, Marrocos e Egito. Então, ainda assim, uma Copa muito importante para o continente africano, que mostra que tem nível para competir e ainda tem 2 ótimas seleções que seguem na competição. Bom, fazendo nosso Power Ranking aqui, nas 10 melhores seleções, a gente faz da 10ª até a primeira, né? Eu coloquei na seguinte ordem. Minha 10ª melhor seleção até aqui dos jogos, e aí esse ranking é baseado, na minha opinião, sobre o que eu vejo dos jogos, sobre o que eu acho que é o potencial dessas equipes, o que jogaram até aqui. O 10º lugar vai para a Noruega. É um time bastante forte, principalmente pela arma principal que tem. Vai ser um adversário duríssimo para a seleção brasileira, que, lembro, nunca venceu a Noruega em sua história, né? Ainda assim, coloco o Brasil uma posição acima, em 9º lugar. O Brasil apenas 9º, né? Enfim, acho que o Brasil já tem evoluído, tem melhorado seu nível, mas é aquele negócio, tem que evoluir para a gente colocar entre as melhores seleções de nível nessa Copa do Mundo, um nível que está cada vez aumentando. O Brasil também tem que aumentar esse nível junto, e eu acho que, por exemplo, contra o Japão, por mais que a vitória tenha vindo, e é uma vitória que cria caráter para uma seleção que quer ser campeã, é uma vitória que o Brasil diminuiu de nível, né? Não jogou tão bem quanto vinha crescendo entre Escócia e Haiti, né? Foi um jogo muito ruim contra Marrocos, um jogo melhor contra o Haiti, um jogo ainda melhor contra a Escócia, e piorou um pouco contra o Japão. Ainda acho que não foi pior do que como contra Marrocos, mas o Brasil, quem sabe, pode voltar a melhorar de nível nessa partida contra a Noruega, que, repito, será bastante difícil. Não sei como foi contra o Japão, mas vai ser difícil com certeza. Meu 8º lugar é o México, talvez uma das grandes surpresas até aqui para mim na Copa do Mundo. Uma seleção que venceu absolutamente todos os seus jogos, não tomou nenhum gol, assim como a Espanha, as únicas duas que não tomaram gol até aqui. É o México sólido, um México muito variado, que tem velocidade no contra-ataque, que tem criação, e criação muito boa agora com o Gilberto Mora, que parece que vai ser titular definitivo desse time. Um jogo muito perigoso para a seleção da Inglaterra, que ainda vai enfrentar o México em casa, né? E aí falo justamente do 7º lugar, para mim, a Inglaterra. É uma seleção inglesa que até aqui teve altos e baixos, que fez 3 partidas ruins, medianas e ruins, com uma grande partida contra a Croácia. Deixou muito a desejar contra o Congo, e nós vimos que é uma seleção que tem dificuldade contra seleções que jogam em bloco baixo, que jogam bem fechadas, né? E ainda contou com a grande atuação do goleiro Mpassi. A Inglaterra, para quem não sabe, ainda já está reclamando do nível de altura, né? O nível da cidade do México, que fica 2.000 metros acima do mar. É bem verdade que é uma altitude considerável, mas convenhamos que não é uma das grandes altitudes do mundo, né? Os jogadores ingleses não estão acostumados, é verdade, mas tem que jogar, né? O jogo é lá, enfim, às vezes esse tipo de coisa me irrita um pouco. Mas a Inglaterra vai jogar e vai ser um jogo muito difícil, muito parelho. Uma Inglaterra que depende de momentos individuais, às vezes, do Harry Kane, né? Foi o que resolveu a última partida, e o Harry Kane vem jogando em alto nível na temporada, e aqui na Copa do Mundo ainda tem aparecido vez sim, vez não. Enfim, vai depender de muitas coisas, mas é um time que nos seus melhores momentos jogou um futebol acima para estar até em posições mais altas, equilibrando essa diferença entre desempenho, os desempenhos melhores e piores. Eu coloquei aqui em 7º lugar. Meu 6º lugar é a seleção do Marrocos, uma seleção sólida, uma seleção ofensivamente muito capaz, que varia, pode jogar em bloco baixo se defendendo, mas também pode jogar contra-atacando bem, com um jogo rápido, pode jogar com a bola no pé, segurando ela, trabalhando. Em todos esses níveis é muito qualificado o time do Boadi, do Arbi. O Boadi é um grande jogador dessa seleção,
mas Marrocos tem nível para, por exemplo, vencer o Canadá e quem sabe dar trabalho para a França na fase seguinte. Meu quinto lugar ainda é os Estados Unidos, ainda é a seleção dos Estados Unidos, que também outra grande surpresa nessa Copa do Mundo. Também, repito, o nível da seleção da casa geralmente é ampliado pela atmosfera de casa, né? Eles ganham mais foco, mais vontade. E a seleção dos Estados Unidos não tem só isso, mas também tem intensidade, né? É um time que se movimenta muito, que não para nenhum segundo e que geralmente cria jogos muito complicados e muito opressivos para quaisquer dos adversários que pega. É bem verdade que talvez eu pudesse ter colocado o Marrocos à frente, porque os Estados Unidos ainda não pegaram um adversário tão forte, né? Pegaram defesas bem fechadas, no caso de Paraguai e Austrália, e depois um time misto contra a Turquia e um jogo tranquilo contra a Bósnia. Vamos ver como é que os Estados Unidos se desempenham no melhor desafio até aqui, que é a Bélgica. Quarto lugar, coloquei a Espanha. Espanha teve 2 jogos bons, 2 jogos ruins, né? E o jogo agora contra a seleção da Áustria, por mais que a Áustria tenha decepcionado, foi um jogo que a Espanha apresentou alguns detalhes do jogo do que a fez melhor time do mundo, melhor time europeu, né, em 2024. É uma seleção forte, uma seleção que tem uma base sólida, mas que ainda não vinha apresentando esse nível na Copa do Mundo. Vai precisar que o Yamal apareça, como ele apareceu no jogo, para ser uma favorita, para ser uma candidata. Tem um jogo dificílimo contra Portugal. E aí nós temos em terceiro lugar ainda a Colômbia. A Colômbia é um time que é muito intenso também, que ataca de uma forma muito bonita, com passes de primeira, com jogadores também que estão muito inspirados, no caso de Rames, John Arias, Luiz Dias, ainda a participação até aqui muito boa do Gustavo Puerta, né, do Daniel Munhoz. É um time muito, muito qualificado que eu acho que pode dar trabalho para qualquer seleção. E nós vamos ter um jogo também muito, muito bom entre Colômbia e Suíça nessa próxima fase. E aí, fechando, o meu segundo lugar ainda é a Argentina. A Argentina fez o pior jogo da Copa até aqui contra Cabo Verde, né, o seu pior jogo. Messi não apareceu tanto quanto tinha aparecido anteriormente. Foi um jogo que foi decidido pelos zagueiros, né, pelas jogadas em bola parada, porque para jogar no bloco de contra-ataque em campo aberto, a Argentina teve muita dificuldade. É um time que não é programado para isso, né, que tem o toque lento, a paciência e precisa que seu adversário esteja postado assim. Às vezes deixa esse tipo de brecha que uma seleção mais forte no campo aberto pode aproveitar. Inclusive o próprio Brasil, talvez, né? É algo a se observar para caso esse confronto aconteça no futuro. Então foi uma partida bem decepcionante da Argentina, que também chamou a atenção o baixo nível físico, né? Perderam muito no físico, se cansaram rápido na partida, então isso é algo que chama a atenção. Do contrário, a seleção francesa é a minha primeira colocada até aqui, a melhor seleção da Copa do Mundo. Repito o que eu venho falando, é um time assustador, que parece que entra e ganha no medo que o adversário tem dessa seleção, mas não só isso, porque é um time organizado, que tem muita variação de jogo, que tem muita movimentação, tabelas curtas, entra na área adversária com muita facilidade e também usa o campo aberto, usa o contra-ataque com muita facilidade, porque tem jogadores que têm uma arrancada absurda, principalmente o Mbappé, né? O Mbappé é um cara que em 3, 4 passes ele chega do meio campo à grande área, né? À pequena área, e faz isso com uma facilidade tremenda. Então é a melhor seleção até aqui da Copa e na minha opinião, a favorita para vencer o torneio. Dito isso, o vídeo já está longo, mas você já está acostumado aos vídeos longos. Vamos fazer o nosso 11, os melhores jogadores dessa fase, desse 16avos final. Vou fazer o 11 certinho, os 11 escalados e depois várias menções honrosas, que foram muitas que eu selecionei. Meu goleiro é o Orlando Rio, do Paraguai, o cara que foi heróico, né? Foi criticado pelo goleiro Chilavert, dizendo que ele não fala muito, mas falou com a bola na mão, né? Foi uma atuação de gala da seleção paraguaia e também do Orlando Rio, que salvou, que defendeu 2 pênaltis na disputa de pênaltis contra a seleção alemã. Meu lateral esquerdo vai ser o Cucurella, né? Perdão, o Cucurella vai ficar com menção honrosa. Eu esqueci, mas o lateral esquerdo será o Sidney Cabral, verdade. Uma partida com muita personalidade, fazendo aquele golaço contra a seleção argentina, de um desempenho ofensivo e defensivo também muito bom da seleção de Cabo Verde, muito equilibrada. Vale a menção honrosa para o Sidney Cabral. Minha dupla de zaga terá Davinson Sanches, da Colômbia, e
o Canale do Paraguai, também muito bem defensivamente. Esses dois jogadores foram muito importantes para o desempenho das suas equipes. Lateral direito, coloquei o Hakimi da seleção de Marrocos. Desempenho ofensivo bastante interessante. Foi o melhor jogo do Hakimi até aqui na Copa do Mundo. Ele que para muitos é o melhor lateral direito do mundo, né? Meu volante, camisa 5, cara de contenção ali, é o Eric Lira, do México. Ele colocou o meio-campo e o ataque da seleção equatoriana no bolso. Uma partida absolutamente perfeita do jogador mexicano, né? Meu camisa 8, acompanhando ali o Eric Lira, é o Bruno Guimarães, da seleção brasileira. O Bruno Guimarães fez uma partida, e até aqui na Copa do Mundo, acho que é o jogador mais constante ali, junto com o Vinícius, né? Mas ele foi quem dá assistência do gol do Martinelli, também um cara que define o ritmo do jogo do meio campo da seleção brasileira, né? Um passe muito, muito afiado, da distribuição, muito, muito bom. Meu camisa 10 ali, o cara da distribuição do jogo, é o Odegaard, o principal jogador dessa seleção norueguesa no sentido da construção do jogo. Vai ser o jogador mais perigoso para o Brasil ficar de olho, porque é ele quem vai fazer as bolas chegarem no Haaland. E é isso que o Brasil menos quer nessa partida. Fez um ótimo jogo contra a Costa do Marfim, como vem fazendo uma ótima Copa do Mundo, né? Meu ponta aberto pela esquerda vai ser, eu repito que faço uma formação em 4-3-3, será o Manzambi da Suíça. Mais uma grande partida dele, ele que redefiniu o jogo da Suíça e melhorou demais esse time suíço. É um jogador excelente para ficar de olho para os próximos anos, porque vai ser uma estrela, tá? É muito, muito bom jogador. Na ponta direita, fiquei em dúvida, acabei escolhendo o Roberto Alvarado, da seleção mexicana também. Uma partida perfeita, ofensiva e defensivamente, um cara que mostrou um nível bastante alto nessa Copa do Mundo até aqui. E o camisa 9, acho que não tem muita dúvida esse, Kylian Mbappé, na minha opinião, o melhor jogador até aqui da Copa do Mundo e também o melhor jogador dos 16 avos de final. É absolutamente dominante. E aí vamos mencionar as várias menções honrosas que tive. Uma 16 avos de muitos destaques de goleiros, né? Vários goleiros indo bem. Então destaco o Bono da seleção marroquina, que fez uma disputa de pênaltis excelente. Vozinha, obviamente, da seleção de Cabo Verde. O Mpassi do Congo. O Verbruggen da seleção holandesa. O Suzuki do Japão, deixou a gente bastante apreensivo. Rowan Williams da seleção sul-africana e o Atzig de Gana, né? Na lateral esquerda coloquei o Modiba da África do Sul, o Júnior Alonso do Paraguai, Masuaku do Congo, o Hafez do Egito, o Cucurella, como eu falei, da seleção da Espanha e o O'Reilly da Inglaterra. Na defesa, né, na dupla de zaga, também menciono o Mbemba da seleção do Congo, o Pico Lopes o Pico Lopes e o Diney Borges da seleção de Cabo Verde, o Pamecano da França, o César Montes e o Johan Vázquez, ambos do México, e o Lisandro Martínez da Argentina, né? Também, o Riad da seleção de Marrocos, o Gustavo Gomes do Paraguai, Gabriel Magalhães, brasileiro, o Cornelius do Canadá e o Mbokasi da África do Sul. Lateral direito, eu escolhi o Hakimi, mas também menciono o Romano Cáceres do Paraguai, Tomiyasu do Japão, Koundé da França, o Jorge Sanches do México, o Wan-Bissaka do Congo e o Diatá de Senegal. Meu volante também escolhi outras opções como o Rodri da Espanha, o Xhaka da Suíça, Boadi do Marrocos, Kovacic da Croácia, o Gueye da seleção, o Pape Gueye da seleção do Senegal, né? O Tielemans da Bélgica, Elliot Anderson da Inglaterra, o Kevin Pina de Cabo Verde, Gustavo Puerta da Colômbia. Mais à frente também, nas opções no meio, Bruno Guimarães, eu já falei, né? O Rabiot da França, El Ainaoui do Marrocos, o Sučić da Croácia, Achour do Egito, Tillman dos Estados Unidos e McKennie também dos Estados Unidos. Atacantes também, Jiménez da seleção mexicana e o Quiñones também, Kane da Inglaterra, Oyarzabal da Espanha, Cristiano Ronaldo de Portugal, Luis Soares da Colômbia, Salah do Egito, Gilberto Mora do México, Olise da França, Enciso paraguaio, e aí fechando os outros jogadores de ponta, Yamal da Espanha, Mané de Senegal, Sipenga do Congo, Anthony Gordon da Inglaterra, Gabriel Martinelli do Brasil e o Antônio Nusa
da Noruega. É isso aí, pessoal. Vídeo longuíssimo aqui, mas fazendo esse panorama bem geral aí sobre a rodada da Copa do Mundo. É isso aí e até a próxima.